harmonia de Yahshua Mashiach esteja com todos os meus queridos, que a graça e a benevolência esteja convosco. Querido, seja conosco, né? Deixa eu dizer, mais uma semana está aí diante dos nossos olhos. Vamos consagrar ao Altíssimo Soberano esta nova semana, entregar os nossos passos a Ele. Assim como Moisés disse, sem a tua presença não permita que eu saia de casa. Então, sem a presença dele, que nós não venhamos a sair de casa. Por quê? Porque quando nós temos a presença do próprio Criador, Ele sabe o fim dos bons e dos ruins. O fim aqueles que têm um fim bom e aqueles que têm um fim mau. Se você anda no caminho, na lei do Criador, se você se submete a Ele, sujeitar ao Criador e ao resista ao diabo, você submetendo ao próprio Yahshua, nosso irmão Salvador, Libertador, nós estamos automaticamente sujeitando ao próprio Criador. Sendo assim, queridos, quando você se sujeita, pega o caminho da reta, da retidão, da obediência, né, do temor ao nome Yahshua, as coisas fluem para você. Mesmo que venha, mesmo que as trevas, o mundo espiritual tenta se levantar ao contrário à sua vida. Porque eu quero dizer para você que nós estamos vivendo os últimos dias. Eu quero dizer para você que tudo que está acontecendo, que vocês estão observando a mídia noticiar, isso significa o fim dos tempos está materializando diante de você. As promessas, profecias de Apocalipse está materializando diante dos seus olhos. Então, cabe a mim e a você buscar a presença do Criador, buscar a presença do Salvador com mais intensidade. Nós temos que buscar com mais intensidade, porque no fim dos dias, assim diz a palavra, que aqueles que realmente carregam o nome do Criador e do Salvador, eles serão perseguidos, eles serão, queridos, completamente rejeitados, serão odiados pelo mundo. Isso aconteceu com o próprio Yahshua. Você acha que você e eu, que somos servos dele, não seremos odiados pelo mundo? O mundo começa a olhar para mim, para você, e ter ódio mortal, ter sangue nos olhos pelas nossas vidas, simplesmente porque nós carregamos o selo de Yahweh sobre nós, a presença dele sobre nós. Mas o que nos garante, querido, você vai temer o homem que é carnal como você, de carne e osso? Não, você vai temer e ter temor pelo Criador, Yahweh dos exércitos, aquele que pode perecer sua alma no inferno. Vamos orar? Vamos orar antes? Pai, em nome de Yahshua Mashiach, apresentamos esse dia a Ti, consagramos essa nova semana, consagramos a nossa casa, a nossa família, tudo que é nosso, nós entregamos a Ti. Repreendo o espírito da inveja, repreendo o espírito da oposição, repreendo o espírito da cobiça contra as nossas vidas. Pai, tudo aquilo que foi levantado no mundo espiritual para trazer corte, morte, bagunça, confusão, seja cessado agora. Nós damos a ordem do mundo espiritual, tudo aquilo que foi feito no oculto, no escondido contra as nossas vidas, tudo aquilo que foi rezado, tudo aquilo que foi feito através de rituais, através de objetos, toda tranqueira deixar diante da nossa casa, seja repreendido e cancelado. Seja agora, recue agora, diabo. Recue agora, é uma ordem que eu te dou no mundo espiritual. Recue agora, pega tudo que é seu, por um caminho vem, por sete sai. Se contra ti projetarem o mal e armarem ciladas, não obterão êxito. Se contra ti, olha, preste atenção nessa palavra profética sobre a sua vida e sobre a sua casa. Se contra nós projetarem o mal e armarem ciladas, serão envergonhados, não obterão êxito. O inferno se cairá, o inferno ficará envergonhado mais uma vez. Para a glória de Yahshua, para a glória de Yahshua, agindo Yahweh, quem impedirá? Agindo Yahweh, quem impedirá? Acaso Yahweh e Yahshua, eles são soberanos? E Yahweh criou tudo que existe, os bons e o mal foi ele que criou. Lembra do próprio Satanás? Era um anjo de glória, era um querubim de glória, vivia ali, só que não conseguiu conviver com aquele esplendor, com aquele resplendor, com aquela glória, aquela beleza do próprio Criador, quis se ocupar o lugar do próprio Criador. Mas o que aconteceu? Ele caiu para não se levantar mais. Ele caiu para não se levantar mais. Aconteceu o que, queridos? Hoje ele tenta ganhar o maior número de almas. Hoje ele tenta destruir o maior número de almas. Por isso que o diabo, ele sabe que o tempo dele é pouco na terra, que ele tem pouco tempo para destruir, então ele está com sangue, com sede nos olhos, por sangue, por vidas. Principalmente aquelas vidas que carregam Yahweh e Yahshua. Então, queridos, vigiai não a vida dos outros, mas vigiai a sua vida. Vigiai e orai. Na Bíblia diz, vigiai e orai, mas não é a vida do outro, não é a vida do vizinho. Não é saber o que o vizinho está fazendo, não é seguir os passos do vizinho, mas é vigiar suas condutas, suas condutas. Vigie o seu agir. Nós estamos nos fins dos dias.
dias. Nós estamos ouvindo os tempos. Vigie, vigie, porque aquele grande dia, aquele terrível dia está por chegar, está diante de nós, está aproximando de nós. A cada dia as profecias se materializam diante de nós e muitos ainda estão vivendo a vida desordenadamente, sem medo. Olha, você que me assiste hoje, olha, eu não posso fazer nada por você, mas aquele que eu sirvo pode. Se você buscar ele, se você temer o nome Yahweh, ele poderá te salvar. A única recompensa, como nós chegamos a Yahweh? Através de Yahweh. Para isso você tem que aceitá-lo. Para isso você tem que se voltar a ele, pedir perdão pelos seus pecados e voltar a ele. Agora eu quero dizer para você, não brinque com Yahweh e com Yahshua. Não brinca com esses nomes, porque são os nomes verdadeiros do Pai e do Filho. E se você brincar com o nome Yahshua, se você continuar duvidando dessa força, o sobrenatural dele acontece. Para que você o contemple com seus próprios olhos. Para que você veja materializando com os seus próprios olhos. Queridos, eu e você somos de carne e osso, mas aquele que nós estamos submissos, ele é um ser sobrenatural. É uma divindade. É algo que nada e ninguém pode conter. É algo que nada e ninguém pode tocar, pode pegar. A presença de Yahweh se experimenta. Aqueles que o temem, ele te coloca exércitos celestiais ao seu redor para te guardar, para te defender. Aqueles que projetam contra a sua vida, aqueles que projetam contra as nossas vidas, querido, os planos são frustrados e eles são envergonhados. Tudo que deseja pra gente acontece para a pessoa que está praticando, para a pessoa que está manipulando. Então, atenção. Se vocês não conhecem o nome Yahshua, se vocês não têm temor pelo nome verdadeiro do Pai e do Filho, cuidado. Vigie, não a minha vida, vigie a sua vida, vigie a sua conduta. Vigie, porque ele não é tardio para irar-se. Ele não, a sua vingança virá sobre a terra. O seu juiz virá sobre a terra. E ele virá para julgar os bons e os maus. Sei que o arrebatamento está aproximando. Sei também que a igreja fiel vai ser tirada da terra, porque é uma promessa que ele tem para mim e para você, que guarde os nomes verdadeiros do Pai e do Filho. Sendo assim, queridos, se o arrebatamento está próximo, se é algo extraordinário, algo esplêndido, algo que só pode ser visualizado no mundo espiritual, só aqueles que realmente têm o temor por Yahweh e Yahshua, através deles, olha o que pode acontecer, o sobrenatural. Se nós nos achegamos a Yahshua, nós nos achegamos a Yahweh. Sendo assim, vejam bem, sendo assim, através desses nomes poderosíssimos, Yahweh e Yahshua, nós alcançamos, temos como prêmio, recompensa a nossa salvação. Então, eu digo para você com todo amor, com toda generosidade, com toda bondade do meu coração, não queira viver as coisas do mundo. Não queira viver as injustiças. Não queira continuar praticando as injustiças. Não queira continuar praticando as inverdades. Não queira tocar no ungido do próprio Yahweh e Yahshua. Porque aqueles que creem em Yahweh e Yahshua, ele sela com sua proteção, com sua presença. Ele diz no Salmo 91, no Salmo 91, só um minuto, que é só para enfatizarmos a palavra, porque é a palavra que cura, é a palavra que salva, é a palavra que liberta. Ele disse a sua palavra: porque aos seus anjos ele dará ordem a seu respeito para que guarde você em todos os seus caminhos. Você pode acreditar, você pode imaginar que eu ou você, essa pessoa que está diante desse monitor, esteja sozinho, porque você não vê ninguém do lado dela. Mas acredite, existe um exército celestiais com ela, com essa pessoa. Existem exércitos celestiais que o cercam. E você, homem, você, mulher, que pratica maldade, que pratica o erro, pratica o engano, que persegue o servo do próprio Altíssimo, a justiça não virá de homem, a justiça virá dos céus. A justiça virá dos céus contra a sua vida.
Então, se você não conhece Yau e Yausha, recue. Recue agora. Recue agora porque aquilo que pode acontecer contigo é muito pior. Muito pior. Sua alma pode perecer no inferno, no ranger de dente, chorar dia e noite, sentir dor dia e noite. Porque você acha que essa vida é só levantar, comer, tomar banho, passear, trabalhar. E não, querido, existe uma vida eterna. Depois que morre, existe uma eternidade. Onde você quer passar a sua eternidade? Nós bem sabemos e bem estamos experimentando, visualizando as profecias de Apocalipse acontecer a todo instante. Demônio se materializa, tudo que for tipo de terremotos, maremotos, mortes, destruição, estão acontecendo a todo momento. Você está achando que você está isento? Você está achando que você está protegido? Eu não sei no que você acredita, mas eu sei que eu creio naquele que criou céus e terra, que pela palavra ele diz, haja luz e houve. Eu creio naquele que foi para o madeiro, padeceu, foi humilhado, perseguido, rejeitado, mas no terceiro dia ele ressuscitou. E através dessa ressuscitação, eu recebi a fé. Através desse ato de sacrifício que ele fez por mim e pela humanidade, a salvação pode me alcançar. Eu fui encontrada, eu fui predestinada para ser encontrada, para ser chamada. Assim como você que está diante desse monitor. Independente do caminho que você tem traçado para a sua vida. Independente do que você tenha feito até hoje, até agora, até esse momento. Mas se volta a Ele, se arrepende de todo o seu coração. Peça perdão. Peça perdão. Peça perdão pelas suas falhas. Sabe por quê? Se você não pedir, vamos meditar aqui, você vai ver o que vai acontecer no fim dos tempos, nos fins dos dias. Olha o que está por vir para aquele que pratica iniquidade. Preste atenção. Abre a visão espiritual. Pai, abre o nosso entendimento espiritual. Ministra nos nossos corações. Ministra nos nossos corações através de Yahushua Mashiach. Fale conosco. Abre a nossa visão, nosso entendimento para o que está por vir. Sela-nos com teu ruach, repreenda o espírito da distração, o espírito da confusão, o espírito da perseguição, recue agora, o espírito da resistência, recue agora, o espírito da oposição, recue agora, é uma ordem que eu te dou. Se contra ti projetarem o mal e armarem ciladas, não obterão êxito. Cai 1.000 ao seu lado, 10.000 ao seu direito, mas você não será atingido. Por quê? Porque seus anjos lhe deu ordem para que te guardem todos os seus caminhos. Ou seja, onde você está, onde você estiver, os anjos celestiais estarão te acompanhando, estarão te aguardando. Não chame de perda o que o Criador te dá de livramento. Não chame de perda o que o Criador te dá de livramento. Querido, de repente hoje você pode achar que perdeu algo, mas de repente o Criador está te dando livramento desse algo. Os pensamentos deles não são os nossos pensamentos. Então, os planos dele para a minha vida, para a sua vida, não são os nossos planos. Nós temos que orar e pedir. Caiba que os teus planos estejam alinhados, que os nossos planos estejam alinhados com os teus planos para as nossas vidas. Porque assim sucederá. Consegue compreender? Bora meditarmos. Salmo 37, nós iremos meditar nesta terça-feira para a glória de Yahushua Mashiach, para que o nome de Yahushua seja exaltado sobre todas as nações, para que todas as nações se rendam ao nosso Criador e ao dos exércitos, que todo joelho vai se dobrar e todo ser vivente, todo ser que respira, sabe? Vai ter que saber, aqueles que não sabem vão ter que saber e aprender o nome verdadeiro do Pai e do Filho. Esse dia está chegando. Esta hora está chegando. O fim chegou, querido. Queira você aceitar ou não, mas o fim chegou. Bora lá. O fim dos bons, o fim dos maus e dos bons. Não se irrite por causa dos malfeitores, nem tenha inveja dos que pratiquem iniquidade. Ou seja, não fique irritado por aqueles que fazem maldade. Não fica nervoso por aqueles que têm inveja de você, que desejam o seu mal, que querem o que é seu, que cobiça o que é seu, que fica no seu cangote, no seu calcanhar dia e noite atrás de você. Não fique irritado por essas pessoas. Ore por elas, ore, entregue na mão de Yahushua e Yahushua, para que Yahushua os liberte, para que Yahushua abra a visão espiritual dessas pessoas. Não fique irritado por aqueles que têm te perseguido, aqueles que têm te prejudicado, aqueles que têm tramado contra você. Não fique nervoso, não tenha inveja do homem mau, perverso,
que faz maldades e fica impune. Você acha que vai ficar impune as maldades? Pode ficar na terra, mas e o justo juiz? Acaso a maldade de alguém vai ficar impune nesse mundo? A justiça dele se manifestará. O juízo do próprio Criador se materializará na terra. E nós estamos vendo isso dia após dia, hora após hora, a sua justiça se materializando. Mesmo que muitos enxerguem isso como impossível, mas está a caminho, querido. O juízo do Criador está a caminho. E vai manifestar sobre a terra, vai manifestar sobre o bom e sobre o mal. Ele virá julgar segundo os nossos caminhos, segundo o que nós praticamos contra o outro, segundo o que nós praticamos contra o próprio Criador. Nós seremos julgados por esse feito. Pois em breve não se irrite por causa dos malfeitores, nem tenha inveja dos que praticam a iniquidade, pois em breve eles secarão como a relva e murcharão como a erva. Confie no Altíssimo, faça o bem, habite na terra, alimente-se da verdade. Agrada-se do Altíssimo e ele satisfará os desejos do seu coração. Entregue seu caminho ao Altíssimo, pode confiar nele e o mais ele fará. Então, quando você entrega seu caminho ao Criador, ou seja, através de algo, quando nós aceitamos, quando nós emergimos aceitando, eu aceito em nome de Yahshua, eu aceito essa nova vida, eu aceito e creio que Yahshua veio 100% homem para que hoje eu pudesse ser salvo, para que hoje eu pudesse ser livre. Se você crê nisso e se emerge em nome de Yahshua Mashiach, você confia no Altíssimo, porque quando nós invocamos Yahshua, automaticamente nós estamos invocando Yahweh. Então o que basta? O que é necessário? Que eu e você confie no Altíssimo, nosso Criador, faça o bem na terra e habite e alimente-se da verdade. Qual que é a verdade? A própria palavra, a sã doutrina, a verdadeira doutrina, que é os nomes verdadeiros do Pai, Yahweh, do Filho, Yahshua. Que os preceitos de Moisés foi cumprido por Yahshua. Que nós estamos vivendo tempos apocalípticos, profecias de apocalipse que está se materializando diante dos nossos olhos. Que o arrebatamento da igreja fiel pode acontecer a instantes dos nossos olhos, diante dos nossos olhos. A igreja fiel vai ser retirada para que o trigo venha a ser processado, venha a ser limpado, venha a ser purificado para conhecer a verdade, conhecer o nome verdadeiro do Pai e do Filho. Para que o trigo venha ter temor e reverência por Yahweh e Yahshua. Para que o trigo, a igreja de Laodiceia, venha ver com os teus próprios olhos quem é o verdadeiro Criador dos céus e da terra. Qual que é o verdadeiro nome? Para que a igreja de Laodiceia verifique com os teus próprios olhos as blasfêmias que blasfemaram contra o nome do Pai e do Filho. E o Pai diz, se você no livro de Êxodo, capítulo 22, ele diz, se você obedecer a meu filho, cadê? Deixa eu ver se eu consigo achar aqui. Êxodo 22, se você, o Criador, ele nos promete a posse da terra, ou seja, a nossa libertação, a nossa salvação eterna. Ele promete que nós sejamos alcançados, que nós sejamos salvos. Veja bem, eis que eu envio adiante de vocês para que o guarde pelo caminho e leve ao lugar que eu tenho preparado. Dê atenção a ele e ouça, eis que eu envio um anjo adiante de vocês para que o guarde pelo caminho e os leve ao lugar que eu tenho preparado. Dê atenção a ele, ouça o que ele diz, não se rebele contra ele, porque não perdoará a transgressão de vocês, pois nele está o meu nome. Quem é esse anjo, querido, que tem o nome do próprio Criador? É Yahshua. Já era promessa para a gente no Antigo Testamento que ele enviaria um anjo que teria o nome dele. Ou seja, quem foi o Filho? O anjo que nós conhecemos, o anjo soberano, o Filho perfeito que recebeu, que foi exaltado de sobremaneira? Yahshua. Que tem o nome do próprio Criador, que é Yahweh. Então, se eu e você nos rebelarmos contra Yahshua e não ouvirmos o que ele nos orienta, não ouvirmos os seus ensinamentos e não obedecermos, nós não seremos perdoados dos nossos pecados. Mas se eu e você ouvir atentamente o que ele disser e fizer tudo o que ele ordenar a mim e a você, sabe o que vai acontecer? Então, o Yahweh disse, então serei inimigo do que são inimigos de vocês e adversário dos que são adversários de vocês. Porque o meu anjo irá diante de vocês e os levará. E os levará com segurança, querido. Então, os nossos inimigos,
Se nós obedecermos a Yahshua, ele torna-se inimigo do próprio Pai, Yahweh. Nisso, o Criador diz que ele envia o terror dele diante dos inimigos nossos. Aqui, ó, enviarei o meu terror diante de vocês, confundindo todos os povos que vocês encontrarem. Farei com que todos os seus inimigos virem as costas e fujam de vocês. Sabe por que faz isso? O Criador, ele faz coisas extraordinárias para proteger os seus. Para mostrar para aqueles que nos perseguem. Para mostrar que aqueles que se levantam contra o nome Yahweh, quem manda nessa terra? Essa terra é temporária. O que nós estamos vivendo aqui nós estamos tendo a oportunidade de fazer o que é certo. Mas se você não quer fazer o que é certo, você tem um fim. Eu e você, todos nós temos um fim. Sabe por quê? Porque no Salmo 37 diz: fará com que a sua justiça sobressaia como a luz e que o seu direito brilhe como o sol ao meio-dia. A justiça dele vai brilhar, a justiça dele vai sobressair como luz, vai resplandecer como o dia. Através de Yahshua Mashiach. Descanse no Altíssimo, espere nele, não se irrite por causa daquele que prospera no seu caminho, em seu caminho. Por causa dos que realizam os maus desígnios, aqueles que realizam coisas horrendas, a nosso respeito, para nos prejudicar. Para te prejudicar, fique tranquila, confia no Altíssimo. Mantenha-se firme em oração e vigilância. Deixa a ira, abandone o furor. Não se irrite. Certamente isso acabará mal. Sabe por quê? Porque os malfeitores serão o quê? Exterminados, mas os que confiam no Altíssimo possuirão a terra. Preste atenção. Olha o que ele promete para mim e para você. Mais um pouco de tempo e já não existirão os ímpios. Você procurará no lugar onde eles estavam e não os encontrará. Mas os mansos herdarão a terra e terão em abundância de paz. Os ímpios, ou seja, os homens perversos e mal, aqueles que são usados pelo próprio diabo, né? Porque quando o homem ou a mulher, eles estão predispostos a fazer maldade com alguém, eles não fazem por si próprios, eles são induzidos pelo mal, pelo próprio Satanás, pelo próprio diabo, pelas próprias trevas. Olha o que acontece com aqueles que insistem em deixar-se ser cavalo do mal.